Vamos aqui hoje ter uma entrevista muito interessante sobre essa questão da volta às aulas, dessa parada, dessa discussão toda de como recomeçar as aulas ou manter elas, né? E que tem sido assunto o ano inteiro, num ano totalmente atípico, consequência da pandemia que vivemos. Vamos entrevistar a secretária de Educação Municipal, Maria da Graça Zimmermann. A Maria da Graça Zimmermann é formada em Pedagogia, pós-graduada em Educação pela Unijuí, tem 34 anos de serviços no magistério. Portanto, uma bagagem muito consistente na área de educação. Tudo bem, Maria da Graça? Tudo bem, Vitor. É um prazer participar do teu programa. Já quero agradecer pelo convite e esperamos que tenhamos uma boa entrevista, então. Isso. Colocar a comunidade a par das questões da educação. Ótimo. Muita gente quer saber, né? Toda uma ansiedade, uma incerteza, mas você tem muitas informações, aconteceram agora normas novas, inclusive vindo do Estado, e certamente você vai poder nos clarear algumas coisas importantes. Primeira pergunta, então, podemos confirmar que não teremos aulas normais, presencial, na sua plenitude, né? Mas esse ano, o ano letivo não está perdido, né, secretária? Bem, Vitor, esse ano nós temos um ano também bastante diferente. Nós não esperávamos essa realidade, ela nos surpreendeu, enfim, e nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Então, as aulas estão acontecendo normalmente num outro formato, que seja o ensino híbrido, então. Aulas remotas e aulas online. Os alunos muitas vezes recebem atividade impressa, aqueles que não têm acesso à internet, os demais com aulas online. Então nós estamos trabalhando nessas questões aí. Deixar bem claro para a comunidade, então, que estamos priorizando a aprendizagem do aluno, estamos nos esforçando, nós, em conjunto com os professores, para que não hajam muitas perdas em relação à aprendizagem. Mas queremos dizer que o ano ele está sendo validado, ele foi autorizado, essas aulas então de forma remota, foram autorizadas pelo Conselho Nacional de Educação e estão sendo registradas as atividades, os conteúdos, as presenças e inclusive os professores estão fazendo avaliações periódicas do desempenho dos alunos então nesse período. Mas uma pergunta, Maria da Graça, vocês têm, isso permeou assim no meio docente, no meio dos professores, um sentimento de impotência em relação a essa situação, de querer que as coisas acontecessem como sempre aconteceu? Vitor, como é que está o sentimento do professor? Sim, nós primeiramente, assim, a nossa preocupação enquanto Secretaria de Educação, enquanto mantenedora das escolas da rede municipal, a nossa preocupação era buscar orientar as escolas para esse novo momento. Nós estávamos acostumados com aulas presenciais e de uma hora para outra nós tivemos que nos adaptar a essa mudança. Então, o que isso traz? Constantemente nós temos influência das bandeiras, porque uma hora é uma bandeira de uma cor, outra hora é outra, então a gente tem que mudar as orientações, porque quando nós estamos na bandeira vermelha, as orientações tiveram que ser alteradas, a rotina da escola teve que ter alteração. Então essa é a nossa maior preocupação, é muito constante, todo dia é uma incerteza, porque uma hora o governador baixa um decreto, outra hora ele baixa outro, e nós temos que ir adaptando com essas inconsistências aí trazidas pela pandemia. Então, eu diria que isso nos preocupa muito. Com certeza nós, mantenedoras, muitas vezes temos nos sentido frustradas,
porque a gente gostaria de fazer tantas coisas, Vitor. Eu, como sou uma secretária nova no cargo, né, tinha muitas ideias, vontade de fazer inúmeros projetos em conjunto com as escolas e fomos impossibilitados. Então, da mesma forma, eu acredito que as escolas tinham todo um planejamento diferenciado para implementar esse ano e a pandemia não nos deixou implementar esses projetos. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está um pouco frustrada. Sim. Mas, por outro lado, a gente percebe que os professores tiveram, então, um momento de se adaptar a essas mudanças, né? Nós, nesses 34 anos de magistério, nós nunca enfrentamos uma situação parecida. Claro, mas nunca na minha história como professora, nós enfrentamos uma pandemia, que tivemos essa situação aí. Ok, mas deixa eu só te colocar uma coisa assim. Vocês, essa é uma questão do sentimento de frustração, de impotência e tal, mas que se vira, se luta para que as coisas aconteçam, né? De qualquer maneira, a pergunta que eu faço assim, dá para se concluir que a qualidade do ensino diminui, né, nesse sistema híbrido? Um pouco, com certeza. Não é a mesma coisa do que ter aula presencial. Mas nós apostamos, enfim, no trabalho dos nossos professores. São profissionais muito comprometidos e nós acompanhamos o trabalho diário das escolas. E percebemos que os professores, eles estão fazendo de tudo para que o aluno aprenda. Estão inovando na sua aprendizagem, estão planejando atividades diferenciadas, estão fazendo atividades online. Então, eu acredito assim, ó, que os alunos estão, sim, tendo uma aprendizagem. Não da maneira como nós queríamos, mas estão aprendendo de uma outra maneira. Talvez falta aquela motivação do professor, mas o professor tem procurado manter esse vínculo com o aluno, né? Então, isso foi uma preocupação da escola. Inclusive, Vitor, queremos destacar aqui que desde as turmas do maternal, de 2 a 3 anos, já fazem aulas online. Pelo menos para ter aquele contato visual de ver os coleguinhas, de ver a professora, de ter uma fala, de serem acolhidos, porque eles com certeza estão com saudade da escola. Então, eu acredito assim, ó, que os professores, eles buscaram outras formas de comunicação agora com seus alunos, né? Tiveram que mudar a sua estratégia, o seu planejamento para isso. Maria da Graça, já vamos falar disso. Maria da Graça, mas como é que está constituída essa estrutura híbrida, né? Na questão das ferramentas, né? Alguns alunos não têm a ferramenta adequada para interagir. O município oferece condições? Como é que está essa situação? Nós organizamos, então, as atividades de 2 maneiras. Então, tem aqueles alunos que possuem o acesso à internet, okay. Então o professor consegue fazer aulas online, tá? Eles combinam o horário. E aí se pressupõe que via computador ou via celular? Isso, o aluno se organiza. Okay. Então, assim, ó, esse combinado é feito dentro da escola, naquele horário que as crianças tenha essa ferramenta disponível. Todos os alunos ou pais de alunos têm que informar a sua condição. Isso. No primeiro momento a escola fez um levantamento da internet, quem dispunha, de equipamentos, né? Muito bem. Então esses alunos estão tendo essas aulas online diariamente. Okay. Só que nós também temos que pensar naquele aluno que não dispõe dessa ferramenta. Sim. Então, para esses alunos, o professor, ele planeja aulas impressas. O professor de matemática, ou de português, ou de história, enfim, cada um na sua disciplina prepara a aula para os alunos que têm acesso à internet de uma maneira, mas para aqueles que não têm, são atividades, então, impressas. E como ocorre? Então, feita a entrega em casa, a domicílio, ou eles vão até a escola pegar? É assim, ó. Por exemplo, cada professor organiza a sua atividade e coloca dentro de uma pastinha, com o nome do aluno. Ótimo. Então, no dia marcado, o pai vai até a escola e retira a pasta do seu filho e assina que ele recebeu aquelas atividades. Então, a escola dá um prazo, geralmente de 1 semana ou até 15 dias, para o retorno dessas atividades. Então, o pai leva de volta as atividades, o professor pega essas atividades e corrige e faz os apontamentos necessários para que o aluno, então,
melhore a sua atividade. Mas, Maria da Graça, agora me surgiu uma pergunta interessante em relação a isso aí, que nem estava no script. Sim. Vocês têm uma cobertura, uma atenção para o primeiro grau, né? Que vai até O 9º ano do ensino fundamental. O 9º ano, né? Isso. Ok. Em levando esse material impresso para os alunos, existe, se presume, de repente, a dificuldade de alguns não entenderem aquilo que foi mandado via impresso. Os pais têm a obrigação, devem ter a preocupação também de ajudar o aluno a entender o que está sendo mandado para eles? Exatamente. Para a gente ajudar a clarear, né, eu acho que processo, é muito... porque é um fluxo, é um processo que tem início, meio e fim. Sim, com certeza, sim, Vitor. No momento que os filhos chegam com a atividade em casa, é importante que os pais ajudem, orientem, acompanhem a atividade dos seus filhos. Porque agora, mais do que nunca, a escola precisa desse apoio dos pais. Os pais precisam ajudar os seus filhos nas atividades. E o que essas dúvidas que surgem, eles podem tirar na aula online lá, ou então, quando o pai vem devolver as atividades, ele traz esses questionamentos da criança e daí retorna com as orientações do professor. O professor vai fazer apontamentos. A tua atividade não ficou tão boa, você vai ter que refazer. Enfim, o professor vai estar sempre buscando maneiras e estratégias de fazer essa devolutiva para o aluno. Essa orientação, então, ela existe. O acompanhamento também das coordenadoras de cada escola, que elas acompanham todo o material que está sendo distribuído para as famílias. Ele passa pelo olhar da coordenadora, que acompanha, então, o trabalho dos professores. E no retorno dessas atividades também. Nós temos seguidamente realizado reuniões, então, com as equipes diretivas, com os diretores e para os coordenadores, para avaliar o desempenho dessas atividades, então, impressas e da mesma forma, então, online. Inclusive, Vitor, aqui eu acho que é o momento de nós... Então, dá um trabalho para vocês, né? Dá um trabalhão. É o momento de destacar a importância dos pais de fazer esse acompanhamento. Né? Ressaltar que o ano letivo ele está seguindo dessa maneira e que os pais precisam estar cientes de que é um ano que vai validar, que ele está contando o dia letivo, está sendo reconhecido pelo MEC. Como ano letivo concluído. Nós estamos no segundo trimestre, então as atividades estão sendo dadas e da mesma forma os professores estão cobrando aquele esforço e aquele comprometimento dos alunos e das famílias. Mas de qualquer maneira, uma outra pergunta que me ocorre agora, em função dessa retardamento das aulas e de algumas decisões, ou vamos dizer assim, da celeridade normal que deveria ter, há uma perspectiva de que as aulas possam ir até o início do ano que vem? Como é que é? Ou é para se cumprir até dezembro? Nós temos um calendário aprovado, validado, então, pela comunidade escolar. Ele vai até dezembro. Nós não vamos ampliar o calendário deste ano. Nós vamos validar dessa maneira. Não vai se estender. O ano que vem, daí a nossa intenção é começarmos no início de fevereiro. Ampliar o ano que vem. E pensar em oferecer reforço constante no contraturno. Então, para tentar... buscar minimizar os impactos dessas dificuldades que os alunos tiveram ao longo deste ano. Isso, vocês vão tentar ser mais proativos, né? E se antecipar em algumas providências para... porque esse ano o ano ainda está incerto, não tem como nós afirmarmos que vamos retornar com o ensino fundamental. O calendário do governador, ele coloca dia 28 de outubro para os anos finais e dia 12 de novembro para os anos iniciais. Nós não temos autorização de começar fora essas datas aí. Então, nós temos um prazo ainda para se programar, ver como é que vai a questão da saúde, ver como é que vai a evolução das bandeiras. Mas, deixa eu entender, 28 de outubro para finalizar... Não, para os anos finais, retornar às aulas presenciais. Para voltar para a escola para ter aulas
presenciais. Sim, mas agora houve a determinação, a orientação de reinício das aulas agora, né? Houve uma determinação do governador que autorizou o retorno da educação infantil no dia 8 de setembro. Então, as escolas de educação infantil. A infantil compreende é de 0 até 5 anos. Então, as escolas privadas, elas já têm um planejamento de começar no dia 21 de setembro, mas nós, do Poder Público, estamos avaliando essa hipótese, essa probabilidade de começarmos no dia 5 de outubro. É um planejamento. Presencial para a educação infantil. Né? Porque nós estávamos na bandeira vermelha, há uma exigência que a gente permaneça 2 semanas na bandeira laranja para retomar as aulas, então. Ok. É claro que o que eu vou te perguntar aqui, tu nem está obrigado a responder, é uma coisa que ninguém tem certeza de nada em relação à pandemia, mas numa volta gradual presencial que deverá acontecer, existe já uma preocupação com a saúde das crianças e do coletivo que envolve professores e funcionários das escolas. Isso tem sido debatido muito. Vocês têm essa preocupação também? Com certeza, Vitor. Todas as escolas elaboraram um plano de contingência para o enfrentamento do coronavírus. Esse plano ele foi submetido à apreciação do COI, o Centro de Operações Municipais emergenciais. Essa instituição ela tem o objetivo de ir até a escola, verificar as condições de cada uma para enfrentar esse retorno de volta às aulas. Então, o COI, então, esse centro, ele só vai autorizar o retorno das escolas que atenderam todos os requisitos do plano de contingência. Ok, mas aí, se tu puder citar algumas das providências, né, nesses protocolos, a questão do álcool gel, a questão do distanciamento entre as crianças, da metragem, tapete sanitizante, o termômetro, né, que tem que ser medida a temperatura de todos que adentram o espaço escolar, né, a questão do uso de luvas, a questão de máscaras, álcool gel, toalhas para secar as mãos, todo um protocolo de higiene, de cuidados. E as crianças não podem ter muita proximidade. Não, elas têm que ter um distanciamento. Inclusive, todas as salas de aula, elas foram organizadas respeitando esse distanciamento. Hoje, cada escola colocou as fitas, organizou para manter os 2 metros de espaçamento entre uma criança e outra. Por isso que o retorno às aulas está previsto com 50% somente dos alunos para fazer esse espaçamento. Né? Mas esse 50% haveria um revezamento? Com certeza, nós estamos organizando de forma de revezamento. Por exemplo, na primeira semana viriam 50%, enquanto que os outros ficariam em casa. Na próxima semana, aqueles que ficaram em casa vêm para a escola, e aqueles que tinham vindo, então eles ficam com atividades então online, as atividades remotas. É dessa forma que vai funcionar o revezamento. Isso nós, num outro momento, podemos esclarecer bem aos pais como é que vai acontecer, mas é dessa forma. Não há a possibilidade, até o final do ano, de nós retornarmos com 100% dos alunos. Ok. O que vocês, professores, estão sabendo do sentimento dos alunos e dos próprios pais em não poder ir de forma plena à aula, né, às escolas? Existe também essa questão da merenda, que querendo ou não é uma coisa interessante, que atende a um anseio de muitas famílias, né? Existe essa situação também, né, secretária? Sim, com certeza. A gente tem relatos dos professores, dos pais, dos diretores, que muitos alunos têm sim um sentimento de tristeza, de não poder estar na escola, daquela falta de convívio com os colegas, daquela alegria do encontro, da interação e do abraço, né? Isso nós adultos podemos sentir que a nossa vida ela mudou. Hoje a gente já está mantendo distância, não pode abraçar, não pode tocar. Então isso eu acredito assim é o que a gente está sentindo falta, que os nossos alunos estão sentindo falta.
Outra questão que eu acho que nós podemos destacar aqui, ó, é aquela falta de rotina escolar dos nossos alunos. Eles estavam habituados a ter aquela rotina, acordar bem cedo, ir para a escola, retornar, fazer alguma atividade no contraturno. Hoje a rotina das famílias, dos alunos, ela mudou. O aluno está, enfim, fazendo outras atividades e está conciliando a sua rotina familiar com as atividades da escola. Então, cada família se organizou e estabeleceu um horário junto com seus filhos para organizar o momento de aprendizagem, de estudo deles. Mas um outro sentimento que a gente pode destacar é esse sentimento de isolamento, que nós agora temos que ficar mais em casa, não podemos sair e encontrar o colega na rua, não podemos estar jogando bola. Então, isso tudo, eu acho que as crianças, elas estão sentindo, porque é uma situação que elas também, como crianças, elas não sabem entender a plenitude, a extensão desta pandemia, né? Secretária, um detalhe assim, nessa nova rotina deles, de estarem em casa e de repente fazendo seu tema de casa e estando com a família, ok, que seria vermos isso aí como um aspecto positivo. Mas o fato de que pais que precisam ir trabalhar e deixar eles, e que antes não acontecia isso porque eles estariam na escola, e que criou uma dificuldade para os pais em termos de preocupação de deixar os filhos em casa. Como é que vocês também analisam isso? Bem, eu acho que a maior dificuldade está na faixa etária do 0 aos 5 anos, porque daí cada família ela teve que buscar alguma maneira para organizar essa rotina das crianças. Muitas deixam com os avós, outros pagam alguém para cuidar os filhos, ou deixa com algum vizinho, com algum amigo. Então, cada família procurou se organizar dessa maneira. Nós entendemos essa dificuldade, muitas vezes, mais nessa faixa etária da educação infantil. No ensino fundamental não é tão gritante essa questão, porque as crianças já conseguem já se defender mais sozinhas. Mas a gente entende essa dificuldade, os pais têm muitas vezes colocado essa angústia, enfim. Mas por outro lado, Vitor, a gente sente também a preocupação dos pais na proteção dos seus filhos. Sim. Eles querem evitar esse contágio das crianças, claro. Eles querem proteger os seus filhos, claro. Né? Então, nós temos duas situações aí. Por exemplo, na educação infantil, nós realizamos uma pesquisa com os pais que foi do dia 7 ao dia 14 de agosto e 52% das famílias manifestaram no caso, a sua opinião e disseram que não mandariam seus filhos para a escola. Mas 48% disseram que precisam do retorno das aulas e que mandariam os seus filhos para a escola no mês de setembro, porque essa foi a pergunta. Então, veja só, dá para dizer que 50% dos pais... 50-50. Dá para dizer que eles querem esse retorno das atividades, que eles não têm um lugar mais adequado para o atendimento das crianças. Isso. Então, essa pesquisa nós não tínhamos anunciado, porque tínhamos anunciado no outro momento a questão do ensino fundamental, que é bem diferente lá, mas eu acho que... tem famílias realmente que precisam. E o que nós precisamos deixar bem claro para a comunidade, que esse retorno é para aquelas famílias que se sentem seguras para levar os seus filhos para a escola. Claro. Porque ninguém é obrigado a levar o seu filho. Claro. Mas essa é uma decisão que vai caber aos pais, né? Então é preciso que os pais entendam, aqueles que não mandariam seus filhos, que entendam a situação, mas que fiquem bem assim, tranquilos, que ninguém vai ser obrigado a mandar seu filho para a escola, que nenhuma criança vai perder a vaga deste ano por não mandar o seu filho para a escola, mas que eu tenho que respeitar o meu direito, eu tenho que ter empatia pela situação e se colocar no lugar do outro, porque muitas famílias precisam da escola, né? E a escola ela existe para atender o aluno, para atender a comunidade. Então, eu acho que nesse sentido, assim, nós não vamos chegar num consenso, porque sempre vai ter aqueles pais que não mandariam, mas vai ter aqueles que mandariam. E nós temos que respeitar a decisão de cada família. Ok.
tomara que essa pandemia termine logo, né? E tem toda essa esperança de uma vacina aí que seja eficaz. Mas em ela continuando, Maria da Graça, e tendo, eu acho que deve existir professores também na área de risco, né? A pergunta que eu faço é assim, ou já existiu contratação emergencial de professores? Bem, essa é uma... E, sobretudo, assim, numa projeção para o ano que vem, se a coisa continua, vocês Tá. também estão pensando nesse sentido? Tá, Vitor, é uma pergunta bem interessante para comunicar para os pais. Veja bem, nós temos sim professores que são do grupo de risco, temos professores que estão em licença saúde, tem professores que estão em licença gestante. Sim. Na educação infantil, nós temos 70 professores nessas condições. Então, nos falta no quadro 70 profissionais. Então, nós construímos uma alternativa para o retorno das aulas um pouco diferente. Nós não vamos conseguir atender da mesma forma que nós atendíamos antes. Mesmo que a gente trouxer 50% dos alunos, nós vamos ter que oferecer a escola em dois momentos, em 2 turnos. Ou seja, das 8 ao meio-dia, as crianças retornam para casa e voltam para o turno da tarde. Então, da 1h30 às 5h30. Essa é a alternativa que nós construímos por causa da falta de recursos humanos, então, para atender os alunos. Então, é isso que os pais precisam ficar bem cientes, conhecer a nossa proposta, e se essa proposta for de encontro com as suas necessidades, que atender as necessidades da família, os pais serão convidados a vir até a escola, assinar um termo de compromisso se eles vão enviar ou não o seu filho para a escola, então, a partir do dia 5 de outubro, conforme nós estamos planejando, deixando bem claro aqui que é uma previsão, né? E quero também complementar a tua fala de antes, quando você falava da alimentação escolar. Nós sabemos que a refeição oferecida na escola, ela é muito importante. Sim. E por isso, nós estamos agora, no mês de setembro, na 6ª edição de kits de alimentação escolar para os nossos alunos. Porque entendemos que a refeição que eles recebiam na escola era muito importante, e com a suspensão das aulas, então esse serviço ficou prejudicado. Então, nesse sentido, nós mês a mês, junto com as direções das escolas, priorizamos aquelas famílias que precisavam mais dessa oferta, desse atendimento, que muitos tiveram dificuldades econômicas em função da pandemia. Então, com esse olhar atencioso para as nossas famílias, para os nossos alunos, nós oferecemos mensalmente um kit de alimentação para os nossos alunos. E esse kit foi entregue, então, por aluno matriculado na rede municipal. E foi um kit que a gente divulgou muito nas redes sociais, um kit assim que com certeza ele veio ajudar no orçamento das famílias. Ok. Secretária, todos os anos a Feira do Livro movimenta muita gente, né? Alunos, professores, os livreiros, o público em geral, o público leitor. Este ano a feira está sendo prejudicada porque não deverá haver a presença de público, né, como em outros anos, né? A gente já também trabalhou com a feira, sabe bem como é que é. Sim. Mas a feira sempre elegeu a importância da leitura, né? Vocês têm feito algum trabalho nesse sentido? Com certeza, Vitor. Para nós, valorizar a leitura, né? Para nós, professores, educadores, a leitura é primordial. Todos os anos ela é fortemente trabalhada com diversos projetos e inclusive leitura diária nas escolas. Então, agora nesse momento de pandemia, o que nós priorizamos lá nas atividades com os nossos alunos? A leitura, a interpretação de texto, os cálculos matemáticos. Então, nós estamos dando prioridade para aquilo que é essencial. Porque, com certeza, esse ano, nós não vamos desenvolver todos os conteúdos como está no currículo do aluno, né? Mas nós priorizamos conteúdos essenciais, habilidades essenciais, prioritárias que os alunos precisam desenvolver durante o ano. Então, a leitura, com certeza,
ela faz parte do nosso programa. E a Feira do Livro, ela está em tratativas, estamos conversando, então, com o secretário da Cultura, conversamos ontem com o prefeito, há uma intenção de incentivar os escritores locais, então, os livreiros locais, e ajudá-los também nesse momento de dificuldade que estamos enfrentando, de valorizar o desenvolvimento da nossa economia, do nosso município. Então, nós estamos construindo uma alternativa. Provavelmente, nós vamos distribuir o Vale Livro para as famílias, da mesma forma como a gente distribui o material para as atividades, né? Nós estamos buscando uma alternativa. Não poderia aqui dizer exatamente a forma como vai acontecer, mas estamos em tratativa sim. Ainda na questão da leitura e da escrita, né, que é uma coisa que está associada aí, vocês, apenas como sugestão e como observação, não realizam de vez em quando concursos de redação? Não seria uma ideia para até estimular a criança a escrever mais e escrever melhor? Estamos trabalhando fortemente. Os professores, as escolas têm trabalhado, dado atenção especial para a leitura. Quanto a concurso, nós não pensamos. Porque também quem lê mais escreve melhor. Com certeza. Mas priorizamos a leitura diária, sim. Leitura, interpretação de textos, a leitura de livros, né? Porque todas as escolas elas têm disponível diversos livros, né? E Sim. inclusive elas podem estar disponibilizando para que o aluno leve para casa esses livros. Isso também as escolas têm toda essa liberdade de organizar e usar esses livros da biblioteca para disponibilizar para as crianças em casa. Ok, estou muito satisfeito aí. Claro que a gente tenta clarear muita coisa, talvez não tudo, né, que fosse possível. Mas assim, por derradeiro agora, eu queria perguntar da tua esperança, sobretudo para o ano que vem, né? E que mensagem tu pode dirigir, trazer para a comunidade escolar nesse momento? Bem, em primeiro lugar, eu queria aqui destacar o trabalho dos nossos professores. Dizer o quanto foi importante, o quanto nós percebemos que o professor se envolveu nessa atividade lá junto com a escola no planejamento diário de atividades diferenciadas, tentando buscar o melhor para o seu aluno. Então aqui eu acho que nesse momento uma coisa que algo assim, aspecto importante que a gente aprendeu com a pandemia foi a valorização dos professores. É um dos itens que a gente destaca, porque hoje a gente percebe o relato das famílias, de quanto é importante o papel desempenhado pelo professor na educação do seu filho. Então, nós presenciamos nas redes sociais, presenciamos indo até a escola, que os professores estão se desafiando e fazendo um trabalho maravilhoso. Quero destacar aqui também a importância de uma formação que nós oferecemos durante 4 anos, que começou em 2017 e está acontecendo até agora, a formação do Conecta, que foi um curso de preparação para o uso de novas tecnologias. Então, os professores foram instrumentalizados durante 4 anos a usar essas ferramentas do Google. E graças a essa formação, os nossos professores tiveram toda a segurança para planejar suas aulas, organizar suas atividades, gravar seus vídeos para chegar até ao aluno. Então, eu acho assim, que nós fomos felizes quando a gente propôs em 2017 já essa formação e que ela hoje nós estamos colhendo os frutos porque os professores se desafiaram e estão colocando em prática. Quero ressaltar aqui ainda a ajuda dos colegas professores, porque aquele professor que tem mais facilidade, ele vai ajudar o seu colega, aquele que tem um pouco mais de dificuldade. E a gente percebe que os professores estão se ajudando uns aos outros, estão colaborando, estão se dando as mãos para fazer com que os seus alunos tenham o melhor das atividades, tenham uma melhor aula, que tenham todas essas ferramentas à sua disposição. Então, nossos aplausos são para os professores. Maria da Graça, o Conecta, que é uma ideia que veio da iniciativa privada, né?
ela foi proposta pela iniciativa privada, mas ela foi financiada em grande parte pelo poder público. Okay. Nós abraçamos. Houve uma parceria. Isso, nós abraçamos porque Legal. entendemos que era um projeto Com inovador. Exato. Então nós todos os anos dedicamos uma parcela de uma verba, de um recurso para financiar que traria muitos esse benefícios, programa. Né? Sim. Só por derradeiro ainda, nós estaríamos já concluindo, mas quando tu falou agora por último ali, me veio algo que acho que é importante a gente comentar, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Eu tive meus alunos também na escola, meus filhos melhor, e participei da CPM, né? E uma das brigas sempre, uma das discussões sempre que a gente sempre ouviu é assim, será que o pai ou a mãe do aluno dá atenção devida nessa interação com a escola? Muitos não iam nas reuniões, muitos não, né? Isso agora, eu acho que essa pandemia fez o pessoal abrir os olhos para isso aí, né? Eu acho que a pandemia fez os pais perceber o quanto é Eles importante. também são agentes. O quanto é importante essa atenção diária para os seus filhos. A gente escuta relato de colegas da rede pública, colegas da rede particular, enfim, todos enfrentam a mesma situação. As famílias tiveram que mudar a sua rotina. Todas as famílias estão com essa situação dentro de casa. Todas têm que se adaptar às atividades, às aulas remotas, às atividades online. Então, modificou os hábitos familiares. Claro. E acreditamos que aproximou um pouco mais as famílias. Que as famílias têm que ter um espaço agora de encontro, de diálogo, de sentar com os filhos, de ver suas dificuldades, né? E sabemos que não é fácil. Porque os pais, muitos deles, não têm esse preparo, né, igual o professor. Que nem outro dia eu assisti um vídeo. Ah, mas a minha mãe não é igual a você, professora. A minha mãe não entende de dar aulas. Então é isso que os alunos sentem também, essa ausência do professor. Então essa pandemia faz nós valorizarmos mais esses profissionais. E os pais também mais o professor. Porque assim, escola, sempre é o nosso discurso. Escola e família precisam andar juntos para que o aluno tenha sucesso. No momento que o pai dá atenção, prioriza a educação do seu filho, com certeza ele vai melhor na escola. Com certeza. Muito obrigado, Maria da Graça. Aqueles que assistiram, estão assistindo essa nossa entrevista aqui, tenho certeza que estão tendo assim um aproveitamento muito bom, muitas informações importantes nessa área em relação a toda essa questão colocada aí da pandemia. E fica o convite e o pedido para que compartilhem, para que expandam essa ideia daquilo tudo que se tratou aqui, né? E nosso muito obrigado mais uma vez à secretária pela presença e por conceder essa importante entrevista.